10 questões sobre placas de trânsito, fechadas, de A a D. Mas antes se inscreva no canal e compartilhe com aquele amigo que vai passar na prova. 1. A placa de trânsito que indica a parada obrigatória é: A. Uma placa de fundo azul com a letra P. B. Um triângulo com bordas vermelhas. C. Uma placa octogonal com fundo vermelho e a palavra pare. D. Uma placa redonda com fundo branco e faixa vermelha. Letra C. Uma placa octogonal com fundo vermelho e a palavra pare. Explicação. A placa de parada obrigatória é inconfundível pelo seu formato octogonal e pela cor vermelha com a inscrição pare, exigindo parada total do veículo. 2. As placas de regulamentação têm qual característica? A. Formato retangular com fundo verde. B. Formato circular com fundo branco e bordas vermelhas. C. Triangular com fundo amarelo. D. Retangular com fundo azul. Letra B. Formato circular com fundo branco e bordas vermelhas. Explicação. As placas de regulamentação têm formato circular e cores que indicam ordens e restrições que os motoristas devem obedecer. 3. A placa que indica proibido estacionar é: A. Redonda com fundo branco e é cortado por uma faixa vermelha. B. Retangular com fundo verde. C. Triangular com bordas vermelhas. D. Circular com fundo azul. Letra A. Redonda com fundo branco e é cortado por uma faixa vermelha. Explicação. A placa de proibido estacionar é um exemplo de regulamentação de proibição, muito comum nas vias urbanas. 4. As placas de advertência têm qual característica principal? A. Formato circular com fundo azul. B. Formato triangular com fundo branco. C. Formato retangular com fundo branco. D. Formato quadrado com fundo amarelo. Letra D. Formato quadrado com fundo amarelo. Explicação. Placas de advertência têm formato quadrado, colocadas em posição losangular, com fundo amarelo, alertando sobre condições de risco à frente. 5. A placa que indica sentido proibido é: A. Uma placa redonda com fundo branco e uma faixa horizontal vermelha. B. Uma placa triangular com fundo amarelo. C. Uma placa retangular com fundo azul. D. Uma placa circular com fundo verde. Letra A. Uma placa redonda com fundo branco e uma faixa horizontal vermelha. Explicação. A placa de sentido proibido indica que o motorista não pode seguir naquela direção, sendo uma das principais de proibição. 6. O que significa uma placa de fundo marrom? A. Indicação de serviços auxiliares. B. Indicação de atrativos turísticos. C. Advertência de perigo. D. Regulamentação de trânsito. Letra B. Indicação de atrativos turísticos. Explicação. Placas com fundo marrom têm a função de indicar locais turísticos e culturais, orientando os condutores sobre pontos de interesse. 7. Qual é a função das placas de indicação? A. Alertar sobre condições perigosas. B. Regulamentar comportamentos obrigatórios. C. Orientar, localizar e identificar locais de interesse. D. Proibir determinadas manobras. Letra C. Orientar, localizar e identificar locais de interesse. Explicação. As placas de indicação auxiliam o condutor com informações sobre direção, localização e serviços. 8. Uma placa retangular de fundo azul indica: A. Regulamentação. B. Serviços auxiliares ou informações. C. Advertência. D. Perigo. Letra B. Serviços auxiliares ou informações. Explicação. As placas de fundo azul servem para indicar serviços como postos de gasolina, hospitais, telefones, entre outros. 9. A placa velocidade máxima permitida pertence a qual grupo? A. Placas de advertência. B. Placas de regulamentação. C. Placas de indicação. D. Placas educativas. Letra B. Placas de regulamentação. Explicação. A sinalização de velocidade máxima permitida faz parte das placas de regulamentação, pois estabelece um limite obrigatório. 10. As placas educativas geralmente têm qual formato e cor? A. Retangulares com fundo branco e letras pretas.
B. Circulares com fundo azul. C. Triangulares com borda vermelha. D. Quadradas com fundo amarelo. Letra A. Retangulares com fundo branco e letras pretas. Explicação. As placas educativas são informativas e têm o objetivo de reforçar comportamentos seguros e corretos no trânsito.